Olá, alunos do oitavo ano A. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos trabalhar hoje na página 44 do livro de vocês, ou da apostila, para aqueles alunos que não têm o livro, chamados indicadores de desenvolvimento, tá? Então, nós temos alguns indicadores, né? Para começar aí, vamos começar com o chamado Produto Interno Bruto. Para a gente entender, o Produto Interno Bruto, qualquer índice de desenvolvimento que a gente for analisar na sociedade, esse índice, digamos assim, esse indicador, tá? Ele é fundamental. O PIB é fundamental para qualquer desenvolvimento. Aí o que é o PIB? O PIB é o chamado Produto Interno Bruto, que é o quê? É a riqueza, tá? Em bens e serviços que um país produz durante o ano, tá? Dentro do PIB, ele vai retratar, tá? Ele vai retratar a desigualdade. E não se fala de PIB sem falar em renda per capita. A palavra per capita, ou PIB per capita, é o seguinte cálculo. Você pega o PIB do país, que geralmente ele é avaliado em dólares, porque a moeda que regulamenta o mercado internacional, pega o PIB em dólar, quantos bilhões ou milhões de dólares o país teve, e divide por o número de sua população. Assim, para a gente obter o que nós chamamos de PIB per capita, ou seja, o valor, o valor de cada que vai corresponder a cada pessoa. PIB per capita é o PIB dividido pelo número de habitantes do país. Então, só que o que acontece? Para se analisar também a questão do PIB per capita, ou da desigualdade social e dos indicadores sociais, é necessário também que a gente analise um dos fenômenos da sociedade capitalista, que é o quê? Que é a chamada concentração mundial, ou concentração de renda, tá? Vamos analisar a concentração mundial de renda. O que diz aí, ó? Que na década de 90, essa concentração de riqueza, ela se acentuou, tá? Ela se acentuou e nos países desenvolvidos, tá? Especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que, apesar de ter o maior PIB do mundo, é um país que tem muitos problemas com a desigualdade social. Entre outros fatores dessa concentração de renda dos anos 90, ocorreu pelo quê? A situação se deve a fatores do processo de abertura econômica dos países, tá? Esse fator é fundamental. O que acontece? Hoje a riqueza ela não é de nenhum país. A riqueza ela é das chamadas transnacionais, tá? Então, os países, o que acontece? Essas empresas começam a sair e se espalhar pelo mundo e geralmente pagam salários muito baixos, ocasionando assim um problema que concentra riqueza na mão de poucas pessoas. E isso se acentuou na década de 90. Já nos anos 2000, países em desenvolvimento apresentaram um intenso crescimento econômico. Olha aí, ó, de 2000 para cá, os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, apresentaram algum crescimento e alguns fatores que ajudaram a esse crescimento, tá? Como principalmente o fortalecimento do mercado interno, fez com que esses países tivessem uma melhoria na questão da distribuição de renda. A China, por exemplo, passou de 10ª maior PIB mundial, início dos anos 90, para o segundo, tá? Para o segundo nos anos 2000, posição até hoje mantida, tá? Então nós temos aí, então você vê que os países em desenvolvimento, de uma certa forma, como China, Brasil, eles melhoraram as condições de vida dos seus habitantes. Aqui tem um outro índice que é interessante, ó. O índice Gini, vamos entender aqui. O índice Gini, ele vai de 0 a 1.
E aqui é inverso, tá? Quanto mais o país apresentar números próximos a zero, ó, presta atenção. Quanto mais o país apresentar números próximos a zero, mais esse país é desenvolvido e tem menos desigualdade social. Quanto mais o país apresentar números próximos a 1, significa dizer que esse país ele é um país que tem grande desigualdade social. Por exemplo, em 2015, a Noruega, considerada um dos países mais desenvolvidos do mundo, apresentava um índice Gini de 0,275. O Brasil, que é um país em desenvolvimento, isso em 2015. O Gini do Brasil piorou nesses últimos anos. Em 2015, o Brasil tinha um Gini de 0,513. Índice de condições de vida, IDH e IPM, tá? Então o que acontece, ó? O IDH vai considerar o quê? Ele foi criado em 1990 pela ONU. Aqui é o inverso do Gini, né? O IDH vai de 0 a 1, quanto mais aproximado do 1, mais desenvolvido o país é. O IDH leva em consideração o quê? Escolaridade, expectativa de vida e renda per capita, PIB per capita. Então esses são os critérios para dizer que um país é desenvolvido ou não. Quanto mais próximo a 1, mais o país é desenvolvido. Quanto mais próximo a 0, o país é desenvolvido. O chamado índice de pobreza multidimensional, ele é bem mais completo, tá? O IPM é bem mais completo, tá bom? Nós vamos ver mais na frente aqui. O IDH é um dos principais fatores, como a gente já falou, né? Ele leva em consideração a expectativa de vida, escolaridade e renda per capita. Aqui está, ó. Vamos só analisar aqui, gente, ó. Ó, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Por exemplo, as cores aí, ó. Nesse mapa aí, ó. Muito baixo, um amarelozinho bem fraco, médio, um amarelo mais ou menos alaranjado. E já vem alto, verde, muito alto, um verde escuro e sem dados, cinzento. Vamos ver aqui? Então, voltando para cá. Então, você vê aqui, ó. Por exemplo, o Brasil. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Então, o IDH Brasil. O Brasil é um IDH alto. Olha, os vizinhos Argentina e Chile é o quê? Muito alto. A desigualdade social em países como Argentina e Chile estão à frente do Brasil na questão do IDH. Vamos ver na Europa como é que está? Olha a Europa aí, ó. Olha, a Europa é toda. A África você vê que não tem, todos os países têm um IDH, alguns altos, né? Mas a grande maioria são IDHs baixos. E tendo alguns países aí sem informação aí, ó, tá? Aí vamos ver a Ásia. A Ásia aqui você vê Rússia e China alto, né? E como destaque, a Oceania e a Austrália com o IDH alto. E o que seria, gente, ó? O que seria o IPM? Índice de pobreza multidimensional, tá? Ele é mais completo que o IDH, tá? Que ele analisa outros fatores, como está dizendo aí, ó. Amplia os elementos utilizados no cálculo do IDH por meio de análise das previsões da população das privações da população de um país em relação à saúde, educação, e ao padrão de vida. O IPM considera o percentual de pessoas em situação de pobreza multidimensional, ou seja, aquelas pessoas que estão privadas, que sofrem privação de direitos e de serviços essenciais. Ou seja, não basta a pessoa só comer e ter uma renda alta e viver muito. Ou seja, aqui o IPM ele analisa até mesmo as condições de acesso que as pessoas têm às coisas, tá? Continuando, aí nós temos uma chargezinha aí para ver, ó, que diz assim, para você ver interessante, tá? Vamos ver aqui, interessante aqui, ó. Diz assim: olha, o Brasil já é a 6ª maior economia do planeta,
daqui a pouco vamos ser o primeiro do mundo. Epa, então alguém está ficando com a minha parte, porque eu estou ainda no terceiro mundo. Ou seja, com a crítica que mesmo o Brasil tendo se desenvolvido como país, tá? Que é inegável que se desenvolveu, porém os problemas socioeconômicos ainda é muito grave. Aí tem a atividade, tá? Atividadezinha para vocês fazerem, atividade da página 47, tá? Fazer aí a atividade da página 47, tá? Bons estudos e boa aula, tá ok, pessoal? Estamos disponíveis no privado. Nós tivemos algum problema que a gente atrasou algumas aulas aí, a gente vai tentar colocar em dias na próxima semana, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.